Hoje existe uma busca insana por propósito. E o propósito, ele é difícil de encontrar, não é simples. Pô, a gente, como varejista, a gente é uma fábrica de dados. Porque antigamente a gente trabalhava assim, era muito pelo instinto, pelo tato. E se hoje eu manter esse padrão, o meu time não vai ser orientado por dados. Começou como estagiário e hoje lidera mais de 35 lojas da Adidas, da Arezzo e da Schutz, com presença em 3 estados. E faturamento anual de 360 milhões de reais. Mauro Nomura é CEO, fundador do Grupo Nomura, uma das maiores redes multifranqueadas do Brasil e uma potência em crescimento. Mais que números, Mauro tem um tripé que guia seus dias: treinar, trabalhar e estar com a família. Eu vejo muita gente querendo já, sabe, fazer o máximo de estrutura, de recurso, tecnologia, e no final, para fazer o básico, para fazer o simples, você não precisa muito. Neste episódio do Varejo On, ele compartilha os bastidores da criação de um grupo quase milionário, a importância da cultura de dados e da execução impecável, porque o propósito continua sendo o combustível que move tudo isso. Mauro também fala da sua rotina real de um CEO no varejo, acertos, erros e como seguir crescendo com inovação e disciplina dentro do franchise. Esse é o Mauro Nomura. Tornar vidas e marcas protagonistas. Esse é o slogan do Grupo Nomura. E o nosso convidado de hoje, o CEO do Grupo Nomura, o Mauro Nomura, ele me disse o seguinte: que as 3 coisas que deixam ele feliz, que ele precisa fazer o tempo todo, é treinar, trabalhar e estar com a família. Então eu recebo aqui hoje meu amigo, o Mauro, que vai falar antes de mais nada, porque esses 3 fatores te deixam bem e são essenciais para a tua vida, como você me disse aqui nos bastidores. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Estar participando aqui de qualquer fórum do varejo é sempre um prazer poder contribuir de alguma maneira aí para o setor. A gente já se conhece há um tempo, sou super entusiasta aí de conhecimento, né, de ir atrás, eu acho que é legal. Mas enfim, eu acho que isso entra um pouco da parte da maturidade, né? Eu acho que esse autoconhecimento a gente vai desenvolvendo e vai aprendendo o que você gosta, o que te sente, o que te completa, o que te deixa feliz. E eu cheguei nessa conclusão. E eu acho que uma reflexão boa para ser feita hoje existe uma busca insana por propósito, né? Perfeito. Todo mundo, propósito. E o propósito, ele é difícil de encontrar, não é simples. Às vezes a pessoa leva a vida inteira e não acha um propósito, né? Verdade. Então acho que é um pouco de se voltar para dentro para saber o que te completa. Eu acho que depois que você tiver mais consciente para dentro, você começa a achar mais facilmente os propósitos do que você quer para tua vida, para teu negócio e assim por diante. Perfeito. Eu lembro que quando eu cheguei lá no Grupo Nomura em Florianópolis, está estampado na principal parede, né? Assim, protagonismo de transformar vidas e marcas. Para quem não sabe, o Mauro, conta você, quantas franquias você tem, de quais marcas, um dos principais multifranqueados do país, mas quero que você conte pra gente um pouquinho. Então, um pouquinho dos big numbers, eu acho só para ilustrar, eu costumo dizer sempre que os big numbers é mais para o ego, né? Que na verdade não diz mais nada do que isso. Então, hoje a gente tem 35 lojas, a gente está espalhado em 3 estados, Santa Catarina, São Paulo e Rio. Nós temos 30 lojas da Adidas, 4 do grupo ali, Arezzo & Co, e uma de moda circular. A gente é originário lá de Florianópolis, então eu sou sócio fundador do grupo. Esse ano a gente está por volta de 600 pessoas, esse é um pouco dos big numbers, devemos faturar esse ano aproximadamente 400 milhões, e a gente tem esse desafio que é atuar no varejo, né, que você falou aí de o propósito do grupo, né, tornar vidas e marcas protagonistas, porque na verdade o varejo de produto, eu costumo dizer, é que 80% do negócio são pessoas e produto. Você pode permear para muita coisa, mas você vai sempre parar entre pessoas e produto. Então, o nosso propósito está bem alinhado com isso, né? Eu acho que são 4 P's, tá? Propósito, pessoas, produtos e processos. Porque para você poder trabalhar aí com tudo isso, processo faz parte também do teu dia a dia. E quando a gente fala de protagonismo, que eu vou entrar já nesse tema, você como franqueador, né? Como franqueado, você como franqueado, qual o propósito? Porque assim, quando a gente pensa no franqueado, vem uma caixinha pronta para você trabalhar,
né? Esse é o espírito da franquia, assim, eu tô emprestando a minha inteligência como franqueadora para você, franqueado, operar o meu negócio. Você acha que o franqueado tem esse propósito? Assim, o que você acha que é o propósito do franqueado? Então, em alguns eventos que eu participo, dou algumas palestras, eu costumo primeiro clarear o que é o modelo de negócio do franchise, né? Eu normalmente começo com uma frase de impacto, que muitas vezes alguns não gostam, que é o quê? O franqueado, ele é um empresário, um empreendedor light. Por que light? Porque você está adotando um modelo de negócio criado por outro. Perfeito. Se você quer ser um mega empreendedor, você vai ter que empreender o teu negócio, a tua marca. Aí lá você pode fazer. Então, a partir desse ponto de partida, você começa a identificar qual que é a função das partes. Então, eu costumo dizer que o franqueado, ele tem que ser um gigante executor. Ele não tem que ficar questionando se a estratégia está certa, se está errada, ele tem que mudar. Senão ele tem que fazer o negócio dele. Eu acho que a partir daí começa a ficar a relação mais fluida, mais leve e o entendimento melhor. E eu costumo dizer que nessa relação, se for 70% de coisas boas e 30% de coisas ruins, ajoelha no milho. Ajoelha no milho. Só que o lado de cá, como franqueado, talvez eu também já tive a minha fase meio rabugento, que reclamava. Você botar o olhar nos 30% que vem errado, por exemplo, de uma franqueadora, de um modelo, é muita coisa, 30%. Mas se você botar o olhar nos 70%, é diferente. Então, eu tento me colocar que se eu tivesse do outro lado, eu ia estar errando também. Né? E faz parte da situação. Então você tem que estar numa rede que você tem identificação, que mais acerte do que erre e assim por diante, entender o papel das partes. Você falou dos 70%, e eu gostei desse número. Eu acho que esse 70% ele varia muito, mas vamos focar nesse 70%. Desse 70% hoje, vamos pensar em Adidas, que é a tua maior operação, né? Não tirando as outras, mas pensando em Adidas, por você ser o maior franqueado do Brasil da Adidas. O que você tem mudado na Adidas nesse seu 70%? Porque eu sei que tem muita coisa que surge no Grupo Nomura para a franqueadora e para outros franqueados da marca. O que você tem mudado com esse 70%? Então, até para utilizar esse gancho, se vocês forem pesquisar historicamente, tem muitos franqueados que criaram histórias de muito sucesso. Então, vou dar 2 exemplos muito, muito relevantes. Sabe aquele palhaço do McDonald's? O Donald's McDonald's? Ronald McDonald's foi inventado por um franqueado. Caracas. O Hopper do Burger King foi criado por um franqueado. Então, eu não sabia. Então é o quê? É lógico que quem cabe e que a responsabilidade é do franqueador criar isso, mas se ele dá abertura de sugestões, opiniões, realmente o franqueado ele entende o que está na ponta, né? Então acho que hoje o que a gente tenta, principalmente na Adidas, é conseguir colocar um pouco mais de cultura de varejo. Perfeito. Que eu costumo dizer que a indústria ela é um transatlântico e o varejo precisa ser um jet ski. Né? Porque é muito dinâmico, você sabe como é que é o varejo. Às vezes a gente, esse final de semana teve Dia das Mães. O que eu tenho que fazer nas minhas lojas? Deixar mais com cara de mulher. Mas o visual merchandising é essa aqui, a porta de entrada dessa mesa quente é homem. Troca e bota para mulher. Chega na segunda-feira, volta tudo de novo. Então essa agilidade o varejo exige muito. Então eu acho que isso aí é uma das coisas que a gente tenta participar lá dentro para dar esse senso de urgência. Eu acho que tem um pouco mais de dado da ponta, porque a grande arma do varejo é ter o dado, né? Você tem o dado do cliente, você tem o dado do produto que vende, da aderência. Então, por exemplo, você quer fazer um teste de um produto, você bota nas nossas lojas. Em um final de semana você já consegue testar. Se faz sentido produzir mais, produzir menos, cancelar e assim por diante. Então eu acho que um pouco por essa parte, tentar ajudar um pouquinho mais nessa parte de cultura de varejo, seja através de tecnologia, de novos canais e assim por diante. Tem uma história curiosa com o Mauro. No começo da pandemia, fui contratado pela Copenhagen e aí a Renata Vick falou, olha, tem um franqueado da Arezzo que tá com uma ferramenta diferente para poder trabalhar com a venda digital. Queria que a gente foi lá, fez uma reunião, nós 3, você me apresentou a ferramenta que hoje virou um sucesso e que também eu consegui implementar na Copenhagen, acho que um dos programas de maior sucesso que eu já fiz, né? Essa tua obsessão por inovação, você é um cara que vai na frente até antes da marca mesmo, você tá pensando em como fazer. E dados, o que tem refletido isso dentro das tuas operações? Então, eu acho que primeiro é importante desmistificar alguns conceitos de inovação. Todo mundo associa tecnologia com inovação e na verdade não é.
Se a gente está tomando água numa caneca e começar a tomar, sei lá, num vaso, é uma inovação. Se vai dar certo ou não, não sei. Mas é uma a caneca inovação. é personalizada. Então, aí. Então, eu acho que é isso. Assim, parte tudo, eu acho que da minha inquietude. Eu sempre fui um cara muito inquieto. Eu nunca estou satisfeito por um resultado. Eu acho que dá para melhorar. Então, eu acho que a abertura à inovação é muito por esse lado, porque eu sou de uma geração analógica. Não sou da geração digital. Eu peguei a internet de escada. Pegamos. Para você ter uma ideia, eu tive aula de datilografia no colégio. Então, assim, eu não cheguei a ter, mas minha mãe me ensinou. Então não tinha teclados, né, computadores, nada. Então, para mim, até hoje, eu acho que até é uma remada que eu tenho que dar para acompanhar essa cultura digital. Mas isso não tem nada a ver, você não querer inovar. Então, acho que a minha inquietude parte de querer inovar. E aí, eu acho que entra muito de estratégia, que eu acho que cada vez mais o meu papel no meu negócio é cada vez mais estratégico e ajudar a clarear e defender a cultura do que propriamente meter a mão na graxa, né? Eu sou muito piso de loja. Tava na loja lá agora, vim direto para cá para provar, para gravar. E então, assim, a gente lá em 2016, eu fui para a NRF e lá falou que o dado era o novo petróleo. Né? E aquilo ficou na minha cabeça, e aí comecei a fazer associações com as grandes big techs, né? Tipo Uber, Facebook, que na verdade é isso que eles têm. Eles têm o dado. Imagina assim, você pega um Uber para ir no shopping segunda-feira, 3 da tarde. É um dado? Ah, não, você pega um Uber de madrugada, saindo da balada às 5 da manhã. É um dado, e assim por diante, né? Então a abrangência desse dado é grande. E aí, o que eu pensei? Pô, a gente, como varejista, a gente é uma fábrica de dados. A gente está vendendo toda hora, interagindo, as transações são feitas toda hora. E aí eu voltei muito incomodado com aquilo, eu falei assim, não, a gente precisa estruturar essa área. E aí, em 2017, a gente fez um Data Lake. Eu nem sabia o que era Data Lake. Cara, 2017? Realmente é precoce, vou usar a palavra precoce. Sim. E aí, às vezes, até essa minha maturidade que eu ganhei hoje, que eu não tinha antes, essa minha inquietude, às vezes a gente lançava muitos projetos que ainda não estavam preparados para lançar. Então, por exemplo, nesse Data Lake eu gastei muito mais dinheiro do que eu deveria, porque a gente tinha que ter feito antes um trabalho de base antes. Sabe? E aí a gente gastou uma grana danada. Explica o que é Data Lake para quem está assistindo a gente, porque tem gente que não sabe o que é Data Lake. É porque o que acontece hoje e sempre aconteceu numa empresa, quando você tem os dados, mas eles são todos dispersos. Meu dado CRM está num lugar, meu dado de pessoas está no outro, meu financeiro está no outro. E o Data Lake, ele é um lago de dados que você unifica eles. E aí, quando você começa a contratar ferramentas, por exemplo, é só plugar no Data Lake, seja a tua ferramenta de marketing, de RH e assim por diante. Então, a gente passou por esse processo lá atrás. E eu costumo dizer que hoje a maior fortaleza do Grupo Nomura não é que ela é orientada por dados, que é o fim, é a cultura de dados. Vamos chegar aqui. Vamos falar de cultura de dados. Que a cultura é muito difícil, sabe? Porque a gente passou por um longo período até conseguir construir isso, sabe? E eu, ultimamente, assim, eu tenho preguiça de conversa empírica, sabe? Eu acredito. Pela minha experiência é isso. Pela minha experiência. Acabou o papo, porque é a tua experiência. Como é que eu vou questionar a tua experiência? Ou, por exemplo, você vai comprar um produto numa loja de roupa, o comprador vai falar, não, eu vou comprar isso porque vende. Tá, mas vende por quê? Não, porque pela minha experiência vende, porque eu conheço a clientela. Acabou, não consegue. Agora, diferente é você falar o seguinte, não, eu vou comprar isso por quê? Porque historicamente 3% de share da nossa categoria vende isso, e tem uma vida longa, ele é um best-seller, ele é carry-over, e assim por diante. Show, eu começo a questionar e identificar métricas. Então, a conversa ela é muito simples, para ficar talvez até um pouco mais claro, é assim. A conversa infinita, ela é empírica, é o seguinte, eu acho o João simpático. Aí o outro não acha. Não acho. Mas por que você não acha? Porque eu não acho. Ele não sorri, mas para mim, de repente, não seja importante sorrir. Então, enquanto não definir as métricas, você não consegue parametrizar se a pessoa é simpática ou não. Então, a cultura de dados, ela vai muito de encontro a isso, né? Você sabe que eu comecei minha carreira no físico, né? Eu não gosto de falar físico e digital, mas a gente precisa pontuar. Fui gerente de loja, gerente de produto, gerente de marca, e aí eu fui pro digital. E aí eu aprendi no digital, de verdade com a Farfetch, olhar para dados para poder
prever resultados. É até mais que só ter uma cultura. É você ter previsibilidade, porque vai ser muito difícil se não acontecer isso, e a gente montou o Personal Shopper. E o que mais me incomodava quando eu estava nesse lugar era assim, como a minha vida inteira eu não trabalhei com dados. Sim, e como as marcas ainda hoje não trabalham com dados. Porque antes a gente falava obsessão por dados. Perfeito, a gente passou nesse momento assim, precisamos de dados. Todo mundo tem dado hoje. Isso é claro que todas as marcas têm muitos dados, têm muitas fontes de dados. O problema é a organização. Organizei meus dados. É como colocar os dados no lugar. Eu vejo hoje shopping centers que coletam dados a todo momento com os compre-ganhes. Que shopping fala contigo? Então, eu acho que, adicionado a isso, eu acho que o grande problema é a cultura. E a cultura, ela é construída sempre top-down, sempre. Então você vai falar para um executivo, um dono, um fundador de uma companhia, sei lá, que o cara chegou lá numa baita companhia, o cara é bom, né? Concorda? Você chegou até lá, não chegou de graça. Concordo. Aí chegar pra ele assim, de repente, por isso que eu falei um pouco do meu perfil, que eu sou um cara muito inquieto, eu tô sempre querendo me atualizar, me aprender, renovar. Aí chega pra esse cara e fala assim, amigão, tudo que você fez até agora não é mais assim, agora é assado, você tem que ter um BI, você tem que ser orientado por dados, você tem que ser mais analítico. E aí que eu vejo a dificuldade das empresas serem orientadas por dados, porque os caras são realmente muito bons, mas além de não se atualizarem agora e não ter essa cultura de orientação por dados, e será que agora é replicável esse modelo quando você não estiver mais aqui? Porque, de repente, ele é realmente um cara muito bom de intuição, né, de decisão ali sem ser analítica. E aí, beleza, mas o próximo que vai estar nessa cadeira, será que vai conseguir ser assim? E às vezes vira até uma fraqueza da empresa, né? Então eu vejo isso muito claro. E essa parte que talvez seja até um pouco mais polêmica da parte de shopping center, né? O shopping center, basicamente, ele tem dados por amostragem. Como você falou, não compre e ganhe, ou pegando uma placa no estacionamento, mas quem realmente tem o dado completo é o varejista. E enquanto as duas partes não se derem, ficarem nesse conflito, a gente não consegue ter o dado e focar no cliente que fica no centro. Então, eu acho que hoje, você chegar assim para um shoppeiro, um dono de shopping, ele não sabe quais são os 10 principais clientes do shopping. Ele não sabe, até o demo dele é questionável. Até o demo dele, porque ele usa muitas vezes pesquisa, aquelas pesquisas antigas ou caras, né, pra vender o ponto, mas assim, hoje shopping tem uma base de dados violenta, né, todos os que a gente conhece, a gente sabe o quanto eles têm. Eu faço esse exemplo de shopping porque eu venho de shopping, e trabalhando no shopping eu falava assim, o que a gente faz com tanta coisa que a gente pega e a gente não fazia, né, tava lá, a gente fazia as análises, mas a prática mesmo, colocar isso na cultura, no dia a dia, as pessoas que estão entrando ali no sábado à tarde, que elas preferem, isso não acontecia. Mas isso eu acho que é um exemplo muito de cultura, sabe por quê? Porque, por exemplo, para você mapear o tráfego nos corredores do shopping, cara, é uma coisa barata. Você bota os contadores de tráfego, é muito barato. E aí, quando eu vou olhar um ponto comercial, eu costumo dizer assim, já começa aquela queda de braço. Por quê? O comercial fala, não, nesse aqui é muito fluxo, então o aluguel é tanto. Aqui também é muito fluxo e o aluguel é 20% mais. Tá, mas quanto? Quanto? Vamos pegar dados e falar assim, olha, nesse corredor aqui o aluguel é R$200 o metro quadrado porque passa 100 mil pessoas por mês. Já nesse, não passa mais 100, passa 50, mas por outro lado o aluguel é 100. Aí fica bem mais fluida a conversa, e não fica esse negócio do empirismo, do achismo, e sabe, minha história toda do varejo foi assim, as minhas decisões. Sabe como que eu escolhia um ponto? Como? Antigamente, eu ia no shopping em vários momentos, né, tipo dia de semana, final de semana, em alguns horários, eu fechava o olho e escutava o barulho. Então, onde tivesse o corredor com mais barulho, era que mais movimento tinha. O corredor sem barulho era o que tinha menos movimento. Eu tive um gestor, na Via Uno, a primeira marca que eu trabalhei de franquias foi a Via Uno, ele falava pra gente contar, sentar no café e contar. E a gente contava, toda visita em loja, a gente contava fluxo dessa maneira do shopping. Porque era importante para a marca saber se a loja estava bem posicionada no shopping. Então a gente fazia essa contagem em 2, 3 corredores do shopping para poder ter esse número. Bem manual, né? Bem arcaico, mas funcionava. Mas funcionava. Falando de cultura de dados... Deixa eu só terminar um ponto sobre isso. A gente tem contador de tráfego nas nossas lojas há mais de 10 anos, em todas as lojas. Então todo mundo que entra numa loja conta. Então a gente tem um dado na mão
Pronto. Aí, quando eu dou algumas mentorias, eles falam, mas o contador conta o dono, o supervisor, a entregadora, a transportadora. Beleza? Mas na outra, que é o nosso par para comparar, também conta. Então, se uma loja está com 10% de conversão, a outra está com 15%, deixa eu entender esse gap, esse 5%, de onde está a oportunidade. Então, e hoje o varejo, ele não controla o principal indicador, que é a conversão. Porque eu acho que o principal interesse de um varejista, online ou físico, entrou o cliente. Ele quer converter. Depois ele vai pensar no ticket médio, no PA, mas ele precisa converter, concorda? Isso eu falo até numa padaria. Entrou um cliente numa padaria. Primeiro objetivo é vender alguma coisa pro cara, né? Que ele compre alguma coisa. E aí eu vejo hoje o varejo ainda não tendo esse número para trabalhar, sabe? Para operacionalizar. Vamos falar um pouquinho de cultura de dados, mas entrando nas suas operações, vamos começar pela loja. Cultura de dados na loja para você é o quê? Assim, quando a gente fala, porque às vezes fica também um pouco empírico, também falar cultura de dados. O que na loja acontece diferente, né? Eu sei algumas coisas do grupo, mas o que na loja acontece diferente para a gente trabalhar essa cultura de dados hoje? Então, vou começar do mais simples até, de repente, a cereja do bolo ali, que é o mais difícil, né? Então, tem as conversas, principalmente com os líderes, porque a cultura é construída top-down. Então, as conversas com os líderes têm que ser sempre com dados. Então, por exemplo, eu vou sentar com o gerente. Eu só vou sentar com ele se ele tiver os dados na mão. Importantíssimo. Então, a gente tem alguns modelos de relatórios, que é assim, tem o Week Review, tem o da visita de loja e tem o do mensal. Então, tem 3 modelos que ele sabe qual é a conversa. Se eu chego aleatório e não marquei nada, não chego numa loja, ou a nossa gerente comercial, ou o supervisor chega, provavelmente vai ser o do Week Review, que vai ser o da semana ali, ou atualizar os dados da semana. Se são os dos protocolos lá de por mês ou não, aí realmente é do mês fechado. Então, primeira coisa é essa. O gerente tem que estar com isso pronto a qualquer hora. Isso está pronto, já está no nosso BI lá, é só precisa tirar o relatório ali para conversar na hora. Então, antes de ele meter a mão na graxa, que é fazer alguma coisa, ele não vai... O primeiro passo não é meter a mão na graxa, o primeiro passo é tirar o dado. Para identificar. É clicar, exato. Clicar. Então, um exemplo que a gente viveu agora, por exemplo, a gente inaugurou lá, teve presente na loja do Eldorado nossa, que a gente inaugurou na sexta-feira. O que é o trabalho de segunda-feira? Deixa eu ver o que vendeu, deixa eu ver quais são as minhas oportunidades, deixa eu ver os vendedores que se destacaram, porque, por exemplo, a gente tem um ritual que é coach semanal com vendedores. Então, a princípio é para ter um coach semanal com cada vendedor. Ele olhando o dado, ele vai saber quais são os mais importantes, então, entre aspas, os vendedores doentes, que é mais importante eu fazer hoje, não posso adiar para... Né? Não é porque eu tenho uma reunião na sexta prevista que eu vou esperar o cara até sexta não vendendo para performar. E tem que botar ele na frente do outro. Exato. Que está performando bem. Então, por exemplo, é igual no hospital. Tem a UTI, que é o cara que está quase morrendo, o outro que é menos grave e assim por diante, né? Tem uma marca que eu atendia que chamava de realmente UTI. UTI. A gente tem um modelo lá que a gente faz para algumas lojas em UTI. Tipo, quando elas entram em UTI, então a gente faz planos de ações específicos para ela. Exatamente. Porque a reflexão é mais ou menos o seguinte, a analogia. Não adianta para o cara que está na UTI você dar homeopatia. Você tem que dar intravenal, coisa forte, para o cara sair e se recuperar. Então, quando a gente olha o dado, o que a gente normalmente fala? É o exame do médico. O dado, os relatórios, os BIs, ele é o exame do médico. O plano de ação é o tratamento. Aonde está a construção de valor do médico? No diagnóstico. Tratamento, você bota no chat GPT, ele vai te dar o treinamento. Então, o que os líderes têm que ser orientados por dados? Os dados vão dar a precisão do diagnóstico. E aí o plano de ação, aí todo mundo sabe, a minha agressão é conversão. O que é grid de conversão? Produto, time, falta de gente, visual merchandising, ele vai trabalhar nos que atacam, né? Não, meu problema é ticket médio. Então deixa eu ver meus produtos, por exemplo, no nosso caso, que é tênis, que leva preço, deixa eu ver se está sendo bem trabalhado, se conhece tecnologia, se está bem exposto. Então, isso tudo vai gerando essa cultura, mas sempre lembrando, é top-down, porque todo esse processo, eu participei da parte de amadurecimento também. Então, eu vou falar... Se você não vai numa loja hoje e não pede, você está fazendo o papel errado também. Exato. Se eu chegar lá de novo, mas eu sempre fiz assim, não, o problema de venda,
taca aí, bota esses produtos aqui que vai vender, bota na zona quente que vai vender. Porque antigamente a gente trabalhava assim, era muito pelo instinto, pelo tato. Trabalhava assim. Né? E se hoje eu manter esse padrão, o meu time não vai ser orientado por dados. Então, eu também tive que me reeducar. E aí, nessa última parte que você falou sobre o que a gente faz, talvez hoje uma das coisas mais inovadoras que a gente tem e mais complexas, mais profundas de orientado por dados, é a gente tem toda a nossa área de gente e gestão orientado por dados. Então, como é que isso funciona? Todo o processo de recrutamento, tudo digital. Todo o processo de seleção, tudo digital. Não tem interação humana nenhuma. Então, até ele ser aprovado que o gerente faz uma reunião presencial se ele quiser. Se ele não quiser, ele já pode contratar direto. Não assina um papel, a pessoa começa sem ter tido nenhuma interação humana. Ah, mas isso é ruim. Não é questão de ruim é bom, é questão do seguinte: a gente tem uma tecnologia, uma ferramenta que começa a sair das conversas empíricas. O que é conversa empírica? Você vai fazer uma entrevista. Vamos dizer que eu e você, a gente precisa contratar 10 vendedores cada um para as lojas. Você vai contratar de um jeito, eu do outro, por mais que a empresa dê um viés ali de cultura, a gente precisa de gente que é ambiciosa, porque a gente é meritocrático, gente de alta energia. Você vai contratar do teu jeito, eu vou contratar do meu. Você imagina você escala isso para 100, 200, 300 lojas. Aí cada um fica contratando de um jeito. E aí fica aquela coisa, né, esquizofrênica. Ou você tem um business partner que não consegue dar conta da demanda, porque a demanda do varejo é alta para contratação. Então, essa eu acho que é uma entrega que a tecnologia dá. Ela escala com padrão. Que não é uma pessoa que está escolhendo. Fora que ela escala, ela pode selecionar 1.000 pessoas, em vez de a gente entrevistar 1.000. E fora a produtividade também, né? Hoje o absenteísmo para entrevista é alto. Exato. É alto. E aí, entrando nesse ponto, assim, aí começa a desmistificar coisas que antes eram impensáveis, que às vezes até algumas das pessoas nem imaginam ainda. Mas, por exemplo, a gente tem match de cultura. O que é match de cultura? O quanto que esse candidato, de acordo com as respostas que ele preencheu, combina com essa cultura. Então, essa é a primeira. Isso já é reprovado na hora. Isso já, abaixo de 70% tá fora. Já nem pode participar, não contrata. Nem se for amigo de alguém, conhecido de alguém. Então, é isso que eu falo, como a empresa vai passando por maturidade. Eu, por exemplo, não, aquele cara eu conheço já há muito tempo. Ele fez o teste, bateu 60. Eu queria contratar ele, mesmo assim. Então, lá atrás, eu tive que amadurecer, aprender, saber que eu tinha que ser fiel a esses valores, porque senão a gente não consegue propagar a cultura. Então, eu tive que também destruir algumas crenças assim e saber que não dava para contratar. Então, a gente tem match de cultura, a gente tem teste de integridade. Nossa, primeira vez que eu fiz meu teste de integridade, Paulo, eu quero fazer. O meu deu o mais baixo que tem. São 1, 2 e 3. O meu deu mais baixo 1. Eu fiquei louco da vida, chamei a nossa gerente de RH, falei assim, mas como assim? Eu tenho um negócio há mais de 20 anos, pago direito, pago imposto, pago os funcionários direito, como é que eu tenho integridade baixa? Aí ela explicou, Mauro, normalmente o empreendedor, ele é um cara que não é inflexível. Por quê? Aí um exemplo que eu dou. Antigamente, quando a gente precisava abrir um negócio, um estabelecimento, a gente ganhava o protocolo do alvará da prefeitura. A partir do momento que a gente tinha o protocolo, quer dizer que já foi autorizado. Só que não tinha o alvará, só o protocolo. Então o cara que é 100% íntegro, ele não vai abrir enquanto chegar o alvará. Já nós, empreendedores, a gente vai abrir com o protocolo. A gente vai abrir, então, a gente que é área comercial precisa vender, a gente flexibiliza mais. Então, aprender também um pouco de cada, assim, onde que pode estar, de repente não ao céu nem ao inferno, mas, por exemplo, posicionar as pessoas nos lugares certos. Por exemplo, o nosso diretor financeiro, eu quero que ele seja nível 3. 3. Sim, não é? O nosso custo vai pagar também, operador de caixa. Eu quero já um vendedor, de repente, tem que ser um cara mais inflexível. E a gente começa a trabalhar isso no PDI, no Plano de Desenvolvimento Individual, porque a gente mostra o dado, olha só, cara, você é muito inflexível para trabalhar na área de vendas. Então vamos fazer um plano para você ficar um pouco mais flexível e as pessoas vão mudando, vão desenvolvendo, você acredita? E a gente tá falando aqui, olha que bacana, eu falei para você me falar da cultura de dados em loja, você me trouxe performance, processo, né, e realmente combustível que às vezes falta no varejo, sim, falta no varejo. E para o vendedor? Você falou já o papel talvez do gerente, assim, como o gerente vê, mas eu quero que a gente desça até o vendedor para as pessoas entenderem o que o vendedor, como o vendedor, além de treinamento, de integração, como o vendedor vê essa cultura de dados, como ele trabalha nessa cultura de dados. Tá, eu vou finalizar minha fala ali e eu vou criar já um gancho para essa parte aí daí, tá? Então, a última parte que eu quero dizer assim, que é mais difícil hoje as empresas serem orientadas por dados, é essa parte de gestão. A gente tem um projeto que chama Health Score. Projeto não, já está a gente já deu o kickoff em fevereiro.
Então a gente já está em maio, já tem. Então qual é o conceito do Health Score? Todo mundo, as 600 pessoas da empresa tem um score. Uau. Sabe o teu score de passageiro do Uber? Sei. Você não fica bravo que tem 3 estrelas, você não fica feliz que tem 5, motorista, entrega de iFood. Na minha visão, o mundo ele caminha para a escorização. A gente vai chegar num restaurante, a gente vai dar uma nota pro garçom pelo atendimento e o 10%, a gorjeta dele vai ser proporcional o dono do restaurante vai dar isso aí, né? E isso não é nenhuma novidade. Os hotéis há 50 anos atrás era 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, né? Então hoje, por exemplo, chega numa cidade estranha, você vai pedir um iFood, você vai ver os mais bem avaliados. Exatamente. Então a gente criou uma parametrização por função para todas as pessoas terem um score. E aí elimina as conversas empíricas. Por exemplo, eu chego lá na nossa região regional do Rio de Janeiro. Como é que funcionava antes? Chegava para a supervisora, e aí, como é que está o nosso time? O nosso time está engajado, está feliz, e gosta da empresa. Essa é a fala dela, o speech dela. Só que tudo empírico. Hoje eu chego lá já com o score na mão. Pô, que bom que o nosso score tá alto. Pô, que legal. O que vocês estão fazendo de certo e de bom aí? Porque lá em São Paulo não tá assim. Então, esse projeto é um projeto que eu acredito que vai virar um indicador até para uma empresa valer mais. Quando você for fazer um M&A, uma compra de uma empresa, eu comprar uma empresa que tem uma cultura forte, com o health score lá em cima, tô comprando sem surpresa. Quero ser franqueado dessa marca que também tem isso. Quero comprar isso. E aí, então, chegando nessa parte dos vendedores, todos os vendedores têm um score. Então, hoje a gente tem uma plataforma chamada Lookbox, que o vendedor tem um aplicativo no celular com todos os indicadores dele. Então, indicadores de venda, meta, diarização, PA, ticket médio, NPS, está tudo ali na mão dele, na palma da mão. Então, ele vê o número dele em tempo real. Quando você está falando dos números, só para eu entender, são só números quantitativos ou tem também questões de adesão à cultura, cumprimento de tarefas, horário? Tem também essa questão qualitativa ali dentro? Nessa ferramenta a gente ainda não colocou o Health Score e eu acho que nem vai colocar. Tá. O Health Score é mais para liderança, para sentar junto com os times e fazer os planos de desenvolvimento individuais. Então, os qualitativos ele tem acesso no Health Score. Então, por exemplo, só para ficar bem claro, no Health Score tem os quantitativos e os qualitativos para você formar o teu score. Vamos dizer que você seja um vendedor. Então, tem os qualitativos. Quais são os qualitativos? Match de cultura, é o mais pesado que tem. Match com a descrição da vaga, ou as tuas skills com as vagas. Participação em treinamentos. Quais são os quantitativos? Meta batida, conversão, NPS, ticket médio. E isso forma o teu score. Então, esse dado está lá para o líder desenvolver, mas o que ele está na palma da mão dele é o seguinte, ele entra na loja, ele sabe qual que é a meta do dia dele, quanto é que ele está vendendo, quanto que falta, diz até no próprio dashboard, diz assim, falta R$300, falta R$800. Então, isso tudo ajuda a todo o ecossistema ali estar sendo orientado por dados, né? Porque imagina o seguinte, os líderes estavam falando alemão e a equipe não entende alemão. Então, acho que é por isso que eu falo que é top-down e para chegar lá na ponta, né? Eu lembro, para mim isso é bem claro que qualquer transformação é top-down, né? E se você tem que falar, eu lembro que na própria Copenhagen, quando a gente implantou o digital, a Renata era a pessoa mais interessada para isso acontecer e aconteceu de uma maneira voraz, assim, em pouco tempo, e toda a empresa falava só nesse tema. Então, essa influência do líder para conseguir realmente transpor é muito importante, né? Não dá para o líder não ter essa fluência. E tem um adicional em relação a isso, tá? Para grandes companhias, não basta somente o CEO estar comprado. O board tem que estar comprado. Que principalmente quando você vai inovar ou com muita tecnologia, o ROI nunca vai ser o planejado. Às vezes, muito tempo vai dar um ROI negativo, e só que tem que estar comprado na estratégia. Né? Então você tem que passar fome muito tempo para depois colher. Então eu vejo isso também, que o board tem que estar muito comprado com essas estratégias, né? Vou pegar esse teu gancho de ROI, e realmente, concordo, a gente tinha um board lá que estava totalmente comprado com digital, mas eu vou pegar um gancho de ROI, né? Quando a gente fala de retorno sobre investimento, é isso, muitas vezes a gente está, assim, quando a gente trabalha com uma cultura de dados, a gente consegue mensurar qualquer tipo de ação que a gente faz. A gente estava até lá no grupo há 2 semanas atrás discutindo lá uma ação, falou, quanto vai dar isso? Eu lembro que você falou, quanto vai dar isso? Não, então não é projeto para a gente gastar tempo, né? A gente tem que gastar tempo em projetos que vão trazer mais retorno. O que é
trabalhar realmente com esse retorno de investimento dia a dia na ponta. Entendo que existem coisas, talvez o score ele não traga o retorno imediato à escorização na implantação, mas tem itens que você já vê o retorno sobre investimento muito claro. Me dá alguns exemplos de que é isso no dia a dia, Mauro. Então, sempre o que começa novamente, antes de você estar obcecado por ROI, ou ROI, que é o que você chamar, tudo começa da mentalidade. Se o cara, de novo, aquele cara old schoolzão lá, que chegou lá com todo o sucesso, que toma um monte de decisão empírica e assertiva, ele não vai nem olhar pro ROI, ele já sabe, não, isso aqui pode fazer, que isso aqui dá certo. E, na verdade, dá certo, porque o cara tá lá, não sei até quando vai dar. Deu sempre certo, mas talvez uma variável possa mudar. Exatamente. E talvez o próximo da cadeira, como é que vai fazer, se você não tem uma metodologia, né? Então, a vantagem de você começar a ter metodologia para olhar e tomar decisão, começa a ser mais perene, porque se troca a cadeira, tem outro executivo aqui e vai estar tomando igual. Então, assim, eu acho que o mais claro, assim, é o seguinte, eu vou tentar ser o menos profundo possível só para ter um entendimento, porque quando a gente entra para áreas, por exemplo, de marketing, que é muito comum o do ROI, aí tem uma área muito sensível, que é a parte de institucional, né, marca, brand, que é preciso fazer. Mas quando a gente entra para a área ali de trade, de uma coisa muito simples ali de operação de loja, dá tranquilamente para a gente fazer uma avaliação de ROI. Então, vou te dar um exemplo. Uma ação que a gente faz que é distribuição de kit de corrida nas lojas. A gente vai ter aí no Eldorado semana que vem. Então, lá tem 1.000 kits de corrida. Então, vão vir 1.000 pessoas. Mas a operação é tua? A operação é minha. Tá. 1.000 pessoas vão buscar os kits ali. E não pode pegar mais... O kit cada pessoa só pega um, não pode pegar para outro. Então vão vir 1.000 pessoas ali. Aí senta o nosso marketing e fala, Mauro, vamos oferecer R$50 ou R$100 de voucher para quem comprar para esses 1.000 clientes. E aí a gente mensura quantos compraram, o custo que entra, tudo que entrou, patrocínio do kit, os R$100 de desconto, para ver qual é o nosso ROI. A gente tem um ROI mínimo. O nosso ROI mínimo é esse. E aí, para uma próxima ação, nós vamos repetir se foi bom ou vamos descartar se foi ruim, né? Depois da análise. Basicamente isso é o processo. Eu lembro que no começo de e-commerce, eu achava que tudo era frete grátis e cupom, né? Porque era a mentalidade. O e-commerce, sim, ele veio com uma cultura de dados, ele trouxe a cultura de dados para o varejo físico, não tenho dúvida disso, né? Vendo a aplicação dele, mas veio também com uma cultura muito forte em preciso trazer o cliente a qualquer custo. E aí grande parte dos grandes e-commerces que já foram se perderam em frete grátis e cupom. Frete grátis ainda com o maior ofensor para essa cadeia. Eu estou dizendo isso porque muitas ações que são muito bacanas de idealizar, por exemplo, os 1.000 kits de corrida, talvez não se paguem e tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque é tentador falar, 1.000 clientes na minha loja nos 2 dias. Né? E muitas vezes isso não se concretiza da maneira que vai ser mais eficiente para o teu bolso. Né? Você começou falando assim, big numbers não significa nada, é só para inflar ego. Né? Eu acho que isso traz bastante de cultura de dados, né? Que o bottom line é o mais importante dessas ações. Trazendo um pouquinho essa última fala do kit das ações de trade, venda digital. Né, que venda digital hoje é uma realidade, você não tem o e-commerce das marcas que você opera, que eu acho que é importante frisar isso. Na Arezzo vocês têm, o código do vendedor. Né, mas na Adidas... Tem prateleira infinita, retiro na loja. Perfeito. Me conta um pouquinho hoje como é a tua venda digital, principalmente na Adidas, que você não tem essas funcionalidades que você tem na Arezzo. Então, vamos lá. Esse ano eu participei lá de um podcast em Nova York, na feira, na NRF, e me perguntaram muito sobre inteligência artificial, sabe? Era o tema, só falava disso, né? Inteligência artificial. E aí eu falei assim, puta, o que eu vou chegar aqui e falar algo diferente do que outros 30 vieram aqui e falaram com um conhecimento muito mais profundo do que eu. E aí eu pensei assim, não, vou falar pra prática, pra quem tá na operação no dia a dia, quem mete a mão na graxa, que é o meu caso, né? O nosso time. Hoje existe uma situação que deixa muito longe, distante da realidade atual. Então eu costumo dizer o seguinte, se você não está andando nem de cavalo, deixa para pensar no disco voador por último, porque primeiro você vai ter que andar de cavalo, depois você vai pegar uma carroça, depois um carrinho velho, depois um avião, depois um disco voador. A gente já está falando de agentes de IA, de inteligência artificial, que é o disco voador. Só que enquanto isso, a gente não tem nenhum dado limpo,
não tem uma cultura de gente orientada por dados. Então, acho que tem que começar a fazer primeiro essas entregas. Por outro lado, a padaria do Zezinho da esquina tá vendendo por WhatsApp. E tá conseguindo fazer. E eu acho que tem que fazer. Porque é um mar azul ali, né? Ele vai operacionalizar mal, não é automatizado ou não, mas pelo menos ele vai estar vendendo alguma coisa. Dá uns problemas de atendimento, dá ruim, mas ele está vendendo alguma coisa, né? Às vezes é melhor do que não fazer nada, ou talvez pior. Então eu vejo que hoje é o quê? É como que a gente aterriza isso tudo, porque não é fácil você integrar o físico e o digital. Né? É muito complexo, porque cada um tem suas realidades diferentes. O Mini-Channel é bonito na teoria. Na prática, a gente sabe todos os desafios que a gente tem. E aí fica uma agenda para as empresas, assim, como botar isso de pé? Porque tem gente fazendo um bom trabalho. Pô, o pessoal da Asas ali, principalmente ali, reserva, animal, farm, eles fazem um belo trabalho, né? Fazem sim. Um belo trabalho. E com bastante ferramental também para quem está na loja. Mas é que no final eu acho que a tecnologia ela é commodity. Uma vai ser um pouco melhor do que a outra, não, mas a diferença vai ser cultura e realmente a gente conseguir executar aquilo ali. Então hoje é fato assim, que tem muita oportunidade na mesa e isso que é uma das coisas que me atrai no varejo. Tem muita coisa para ser feita. Então eu vou te dar um exemplo, tá? Hoje, como a gente falou, tem pouca gente que conseguiu integrar com eficiência o online e o físico, né? Vamos pensar no e-commerce. Pegar a principal data do ano, Natal. Se você mora, sei lá, na Bahia, no Sul, qualquer lugar, você compra na quinta, na sexta, eu não vou arriscar. De jeito nenhum. Né? Talvez o Mercado Livre, que é sensacional. Mesmo assim, ano passado, quando eu tô falando do Mercado Livre, eu compro quase tudo lá, os meus funcionários ficaram sem panetone, porque eu deixei para comprar mais perto e não consegui entregar. Fora isso, todas as dificuldades. Pô, mas eu vou comprar, depois eu tenho que ter a reversa, se não provar, eu tenho que devolver, eu tenho que pegar o correio, enfim, tem todo um desafio aí, que se unir a força dos dois vai ser ótimo, né? Hoje não dá tempo para eu comprar no e-commerce, mas eu vou comprar para retirar na loja, aí dá tempo. E assim por diante, né? Não, eu compro no online e posso trocar na loja, então eu compro, porque daí se eu não gostar ou ficar grande, eu troco na loja. Então tem uma agenda muito grande para isso, mas por outro lado tem muita oportunidade, né? Então esse negócio que você falou do e-commerce, né? O e-commerce sempre despejou dinheiro em tráfego, né? Trazer mais dinheiro para dentro. Só que a média de conversão do e-commerce no Brasil é 1%. Menos ainda. É 1%. Né? Dependendo da categoria, é menos ainda. Mas na média eu sei que é 1 ponto alguma coisa, né? Moda já vai para 0,5 hoje. E aí eu vejo assim, será que é melhor eu gastar um monte de dinheiro e trazer mais gente pro site, ou é melhor eu melhorar ou gastar dinheiro, energia e melhorar de 1 para 2% a conversão? Porque de 1 para 2, se manter o mesmo ticket, dobra. E tem 99 não comprando. Será que eu vou olhar pro 1 ou pro 99 que não compra, né? Então tem muita oportunidade e no final do dia, assim, eu vejo que o varejo ainda falta produto na gôndola. Então hoje eu estou falando dos varejos alimentícios, que a princípio é o mais com demanda previsível mais simples, né? Tipo, SKUs menores, vamos pensar assim, cerveja, carvão, carne, a princípio dá para prever mais, tem menos ruptura de produto. Tem muita ruptura. Porque qual que é o desafio agora? Os varejistas sabem que você tem inventário alto, com a Selic a 15%, é caríssimo você ter um capital de giro com estoque. Então ele precisa do quê? De agilidade, entrega rápida, diminui cobertura. Para você diminuir cobertura de estoque, você tem que ser mais eficiente, você tem que ser melhor. Porque senão falta o produto na ponta. Então eu acho que tem muita oportunidade, eu acho que a tecnologia vem para ajudar muito o varejo isso, e aí no final todo mundo ganha. O cliente chega na loja, tem o produto que ele quer, ele é identificado e assim por diante. Então o desafio agora é aterrissar, sem pensar nas coisas, sabe, sofisticadas tecnológicas, não, porque entra um cliente na loja, ele já se identifica pela Face ID, eu já pego o histórico dele de compra. Vamos fazer o básico primeiro, sabe? Eu sei que a frase, o básico bem feito, é bem repetitiva, mas ela se torna presente, porque hoje, quando a gente, até ferramental, né, eu converso com muito varejista, atendo muitos, e assim, você olha a quantidade de ferramentas não utilizáveis, e aí quando você conversa da ferramenta, eu por exemplo, o pessoal do CRM, as ferramentas do CRM que eu tenho mais intimidade, qual é o nível de utilização da ferramenta? Não passa de 20% de funcionalidade. Não é o pessoal clicando. Funcionalidade. Assim, tem outras funcionalidades que as pessoas não usam e estão questionando mais. E é a história do iPhone, né? Em média, a gente usa 10% do que um iPhone é capaz. E a gente quer o próximo modelo, porque a gente quer mais funcionalidade, porque tem alguma coisa melhor, né? Então, eu li um artigo uma vez, não lembro de quem, da utopia do Omnichannel.
que o Omnichannel mesmo, se a gente pensar, ele é uma utopia. Assim, o real modelo Omnichannel, eu compro aqui, troco no outro país, recebo na hora, tenho crédito. Isso é uma utopia hoje que acho que nenhuma marca consegue fazer. Talvez a mais próxima seja a Apple quando você compra o produto na loja da Apple. Fora isso, também não é essa agilidade. Mas se você comprar no Brasil, não pode trocar nos Estados Unidos. Não pode trocar nos Estados Unidos. As marcas de luxo você consegue. As marcas você não pode trocar, mas as marcas de luxo você consegue pelo menos resolver. Você consegue resolver teu problema lá, né? Mas essa grande utopia de Omnichannel, e muitas vezes tá faltando o quê? A planilhinha ali na loja com a lista da vez para todo mundo colocar o nome. Eu vejo muito isso, assim, a gente está muito preocupado com itens muito avançados e às vezes a gente precisa dependendo da maturidade do negócio, mas a gente está ali ainda patinando em ter o vendedor certo, ter o speech certo para poder falar, mandar aquela mensagem correta no WhatsApp, porque isso é o que vira ponteiro. Ô, Paulo, eu gosto sempre de tentar passar o máximo da realidade possível, porque eu não sou um empreendedor de palco, eu sou da realidade, do dia a dia. E aí, o ano passado, a gente vendeu por volta de, eu acho que 25, 24 milhões de reais em WhatsApp Sales. Para nós é um número bastante relevante. A gente vendeu 300 e pouco, 6, 7% aí de WhatsApp Sales. Eu fiz as contas, tinha dado isso. Então esse é um número muito bom. Mas o que eu quero colocar para vocês? A gente botou na raça. É muito focado na cultura e na raça, sem muita técnica, sem muita estrutura, tá? Hoje faz quase um ano que a gente estruturou uma tecnologia boa, que integra meio de pagamento, que você conhece, que é o Daniel David, meio de pagamento e entrega, logística. Só aí já é bastante coisa. Mas quando a gente começou com uma outra ferramenta que era ruim pra caramba, que deu um monte de problema, depois ficamos um tempo sem, depois contratamos essa, e ainda assim hoje a gente erra muito sem parar. Então o que eu quero dizer? O que eu tento falar é o seguinte, você corre, né? Também corro. Beleza. Vamos pensar o seguinte, você nunca correu na vida. Isso era até ano passado. Então beleza, até ano passado. Você nunca correu na vida. Agora eu decidi, vou começar a correr. Aí tem que ser assim, na melhor esteira do mundo, na melhor academia, o tênis de placa de carbono, vou entrar na melhor assessoria de corrida com o treinador. Eu comecei com o Ultraboost, vai. Exato, é isso. Então, pra realidade que eu quero trazer um pouco disso, eu vejo muita gente querendo já, sabe, fazer o máximo de estrutura, de recurso, tecnologia, e no final, para fazer o básico, para fazer o simples, você não precisa muito. Então, lá no Grupo Nomura tem uma máxima que eu falo muito assim, vamos fazer, a pessoa quer aprender a cozinhar. Daí ela traz lá o orçamento inicial do projeto. Analogia, né? Fogão de industrial, de aço inox, 8 bocas. Panela Le Creuset. Panela Le Creuset. Eu falo assim, olha, pega o fogão enferrujado da vovó. Vamos ver se a gente vai conseguir cozinhar alguma coisa e a gente vai dando upgrade aos poucos. MVP na prática, né? Então, essa utopia que você fala do Omnichannel é um pouco disso que eu vejo, sabe? Então, cada dia evoluindo um pouquinho para diminuir essa distância. Eu tenho muito... Eu sempre aviso, principalmente grupos grandes de marcas, quando a gente vai implementar um projeto, vamos fazer um MVP de 1 mês para ver, para rodar, para a gente entender as dores. A maioria não quer por conta de tempo, porque assim, a cabeça não, a gente precisa vender agora. Então assim, eu entendo que tem uma pressão por números muito grande, quem está no comando das marcas, mas ao mesmo tempo falta, isso assim, se der certo, se eu escalar certo, eu não sei se você viu a palestra do Paulo Corrêa da CIA lá na NRF, e ele falou, hoje a gente está baseado em inteligência artificial, quando a gente olha o EBITDA da CIA, vem detonando todos os concorrentes. E ele falou, a gente roda rápido, pequeno, escala e vai aprendendo. E não ao contrário, a gente não coloca isso para todas as lojas, a gente aprende muito rápido, já tem resultados para poder escalar. E eu vejo que esse é um problema, sabe? A gente às vezes eu vejo que as marcas, elas precisam dar resultado. Obviamente, precisa fechar a meta do mês, precisa fechar a meta do semestre, então às vezes a gente acha que, vamos fazer isso em tudo, é a solução. E muitas vezes o foco de você pensar e começar pequeno, mais ágil. Também não pode começar pequeno e não começar, né? Começar pequeno e mais ágil, colher os primeiros resultados é onde a gente trava. E aí a gente coloca, gasta dinheiro pra caramba, tem um projeto lindo no papel, na prática não adiantou de nada. E aí, por isso que eu falei, o board tem que estar comprado com a estratégia e vai dar ROI negativo, não vai mexer ponteiro no curto prazo, mas pelo menos no longo prazo, se der certo, não vai ser um voo de galinha. E hoje, na prática, no dia a dia, olha como é difícil construir essa cultura. Olha só. A gente mede a conversão, né? Das lojas. A nossa conversão, em média, é 13%, 14%.
Tá? De todo mundo que entra. Um contador do fluxo, Contador de todo mundo tráfego. que entra. Então entrou 100 clientes, 14 compram. 13, 14 compram. Ok. Essa é a nossa média. Ok. Então quer dizer que o quê? Um vendedor médio, para ele vender para um cliente, ele tem que atender 8, 7, 8. Concorda? Concordo. Só que quando ele vende, ele leva ali de 15 a 20 minutos. Então uma renda rápida, 15 a 20 minutos. Então na cabeça dele, ele olha assim, pô, demorei 15, 20 minutos e vendi, fiz uma venda. A venda por WhatsApp Sales, às vezes ela demora 2 dias. Mandando mensagem, manda foto, manda catálogo, manda não sei o quê. E aí o vendedor, ele compara laranja com banana. Por que ele compara laranja com banana? Ele compara essa venda que levou 2 dias versus aquela que levou 20 minutos. Só que para ter rolado aquela de 20 minutos, ele teve que atender 8. E na venda digital, a nossa conversão é 4 vezes maior do que a física. Então, você vê que você tem que ir desconstruindo algumas crenças lá da ponta. E aí esse número tem que chegar e falar para o vendedor o seguinte, cara, a gente não quer share de 40%. Esse mês teve uma reunião agora sobre isso. Tem uma vendedora nossa com 40% de share Tem alguma coisa errada. de WhatsApp Sales. O que eu falei? Não é que ela tá alta no share digital, é que ela tá baixa no físico. E com certeza. Então, ela tá perdendo dinheiro no físico. Ela tá perdendo, nós estamos perdendo e assim por diante. Então, é começar a desmistificar isso, que não quer dizer que a venda digital vai solucionar o nosso problema hoje 6, 7%. Mas vamos pensar assim para um vendedor. Ele vai facilitar 10%. Pô, hoje em dia, se você for pegar, tá tão difícil. Qualquer coisa que a gente vai fazer, seja um esporte ou seja um trabalho, que não existe uma bala de platina assim, pum, resolve. Você tem que achar uns 5, 6 coisas para compor o teu número. Então, por exemplo, um vendedor. Pô, eu vou ter que ser presente no digital, sei lá, 7, 8%. Eu vou ter que ter uma recorrência dos meus clientes CRM, sei lá, de 7, 8%. Eu tenho que ter, sei lá, um impulsionamento de porta de não sei quantos por cento, para você chegar naquela meta do mês dele. Então, 7% é pouco, mas o cara que tem 0, ele já começa com 7% a menos. Né? Pô, e a gente tem vários vendedores com 15, 16, 14. Então o cara já começa com uma meta menor no físico. Então tem que ir desconstruindo aos poucos essas crenças, sabe? E não é. A gente, obviamente, olha o número para poder entender performance e entender comparação. Acho que o número ele serve para isso. Mas a gente tem que falar muito de cliente, né? Eu vejo que onde muitas vezes a gente acaba colocando o canal na frente da marca é quando a gente não fala do cliente. Porque o cliente, nós fazemos uma transação online, 5 transações presenciais, acho que esse número já mudou, né? 5 física para uma online, esse número muda quando a gente fala ainda de serviços, né? A gente hoje vira uma maquininha de fazer transação online. Em alguns momentos, eu vou dar um exemplo com a Adidas. Eu mandei uma mensagem hoje de manhã pro Jordan, vendedor do Top Center, falei, preciso comprar meu tênis para minha maratona. Você vai estar aí amanhã? Posso comprar online com ele? Posso. Mas eu quero ir na loja para comprar esse tênis, porque eu quero testar outros modelos, quero correr na esteira, porque o Paulo começou correndo no primeiro tênis com ele, é outro corredor. E aí eu reparei nisso, eu mandei mensagem para ele para encontrar ele na loja, sendo que eu trabalho com venda digital e falo de WhatsApp o dia inteiro. Mas é curioso, porque ele é especialista em corrida e eu quero que ele, na hora ali, me fale, eu vou correr, usar a esteira da loja para poder encontrar o tênis melhor para correr. E quando a gente pensa no cliente, tem cliente que às vezes vai falar isso mesmo. Pô, eu quero ir na loja poder que você me ajude a comprar o tênis. E é por causa também dessa tua fala que existe loja física. E que se não fosse por isso, tem que existir. Então, o conceito da loja física tem que ser esse. Ele tem que ser um hub de experiência, você quer lá usar e provar. Tem que ser um hub de serviço, você quer escutar porque ele é o responsável sobre corrida, entende? Vai te ajudar. E você vai querer, porque você, de repente, pode ser um hub logístico, porque é fácil, você é 2 quadras daqui, você vai a pé e pega. Ou por causa da urgência. Enfim, ou porque você é analógico e não quer passar cartão, tem medo de ser colado. Mas olha quantas opções a gente teve. Mas assim, acho que o que fala mais alto é o cliente que decide. Exato. Não é a marca que, né? Obviamente, a gente não quer perder venda quando o cara fala assim, não, eu passo na loja e vejo. Não, qual a tua dúvida? Acho que a gente tem que ser também, trabalhar nesse ponto. Eu vivo num ecossistema mais ou menos assim, eu escuto muito do nosso time reclamando, eu às vezes, muitas vezes eu acabo também desabafando, mas assim, eu costumo dizer que a gente está numa guerra que é soco, tiro e bomba. O mercado esportivo é uma guerra. Não é esse mercado protegido de cosmético, de moda. Olha, eu começando a trabalhar com vocês, eu realmente concordo. Então eu vou te falar como é que é. Quando eu falo mercado esportivo, é todas, não é Adidas, é todas as marcas, né? Então a gente fala assim, o soco
vem dos multimarcas que tem dentro do mesmo shopping. Então, às vezes, a gente tem 10 multimarcas dentro do mesmo shopping que vende a marca. O mesmo produto. Assim como o Nike e assim por diante. O tiro vem dos outlets ao redor. Da própria marca. Da própria marca. Mas, por outro lado, a gente devolve produto. Então, o que não vende, a gente devolve. Então, ela tem que desovar em algum lugar. Então, já faz a parte do, né, do a conta fecha por conta disso. Exato. Então, eu também me beneficio de ter outlet. Claro. E terceiro, às vezes a bomba vem do e-commerce. O e-commerce te entregando mais rápido, dando um voucher de desconto, ou promocionando. Então, no meio de tudo isso, onde eu estava querendo chegar? Que manda é o cliente. Se o cliente está querendo comprar um produto descontado, exatamente, ele vai no outlet. Se ele está querendo comprar um produto lançamento, provar o tênis, não vai ser no outlet nem no e-commerce, vai ser numa loja. Então faz parte. E aí quando os funcionários falam assim, não, porque o e-commerce era bom se não existisse. Eu falo assim, não tem felicidade. A gente quer, vamos pensar assim, vamos traduzir o que é a felicidade para nós. A gente tá com uma marca top, como é a Adidas, marca top. Tá, mas é uma marca top que não tem e-commerce? Então não é top. 91% das pessoas já chegam nas lojas hoje sabendo qual produto tem a primeira opção, porque na loja pode mudar. Mas 91% dos consumidores já chega na loja sabendo qual é o produto que vão comprar. Isso aí. Antigamente a pessoa ia no shopping para ver o que estava na moda. Hoje não existe mais isso. Né? Não existe mais isso. Como eu sou empreendedor como você, e eu tô gostando muito de ouvir o que o empreendedor precisa ter no final do dia. Porque a gente falou de dados, você deu exemplos muito práticos, né? De dados, performance, como você faz hoje, como você gerencia o Grupo Nomura, como você lidera o Grupo Nomura. Mas o que você o que você entendeu na tua carreira também, o que o empreendedor não pode deixar de ter para sobreviver ao varejo hoje? Então, eu tento sofisticar o mínimo possível essas respostas, tá? Porque às vezes começa a ficar muito teórica, muito conceitual e na prática não é assim que acontece, né? Então, assim, se eu fosse simplificar, assim, primeiro, assim, ó, cultura. Primeira cultura. E dentro da cultura tem um monte de ramificação, execução, orientado por dados, tecnologia, enfim. Mas é cultura. Hoje eu tenho não só 5, mas enche 2 mãos empresas de multibilhões que usam planilha de Excel para esses controles de inventário, de estoque, vários. Multibilhões, eu estou afirmando aqui. Eu estou afirmando. E esse setor, sabe qual é? Supermercadistas. Então, tô falando mal deles, já não. Já falar de pedido à mão? Então, isso aí é... Então, aí onde eu tô querendo chegar? Eu não tô falando mal deles. Eu tô falando que ainda assim é uma puta empresa. Então quer dizer que isso não é um mais do que necessário ter uma otimização, um sistema. Funciona, ele tá de pé até hoje, eu queria ser ele, de multibilhões, né? Então, assim, mas o que sustenta? Uma cultura muito forte, que a cultura deve ter de austeridade, de compra, de venda, de acompanhamento, deve ter uma cultura muito forte ali, né? Então acho que esse é um primeiro ponto. Eu acho que o varejista ele tem que ter essa consciência que a gente é o executor. Então eu falo, varejista é lugar de operário. Operário. O cara que quer usar a propriedade intelectual, sabe, que quer ser o camisa 10, o craque do time, tá no lugar errado se for no varejo. Varejo é de gente que bota a mão na graxa. Varejo é eficiência na operação. Produtividade, eficiência, margem apertada, capital intenso e assim por diante. Essa é a máxima do varejo, a dinâmica, né? E aí eu acho que entrando um pouco mais é o que? Eu acho que daí tem que ter processo e tecnologia. Acho que isso aí não tem como, né? Porque só o processo você não para de pé, você não consegue automatizar e a tecnologia permite você automatizar o processo. E aí você vai começando a ter oportunidade para sofisticar mais, para fazer coisas maiores. Não, então agora deixa eu disruptar o varejo, deixa eu ver os novos indicadores aí que todo mundo fala. Agora eu quero ver, não quero mais ver PA, taxa de conversão, meta batida. Agora eu quero ver churn, quero ver engajamento, quero ver LTV, né? Quanto que o meu cliente compra na jornada. Isso todos são indicadores que estão aí em cima da mesa. Né? Então, para empresas que estão um pouco mais preparadas, você imagina o seguinte, chega para esse supermercadista de multibilhões, chega para ele e fala assim, qual que é o LTV do Paulo? Primeira coisa que ele vai falar assim, o que é LTV? Por outro lado, como eu sou do mundo real, eu valorizo esse cara, eu quero ser esse cara, porque se esse cara tem uma empresa de multibilhões que dá certo, não é endividada, gera caixa, tem lucro, eu quero ser esse cara, eu não quero ser o startupeiro lá que fala agora, todas as siglas. Exato, que na economia real não consegue botar nada de pé. Então o varejo ele é um setor de capacidade de execução. Capacidade de execução. Cara, você falou tudo, né? Porque assim, eu ouço muito, tô cansado do varejo, então sai, porque senão você não vai conseguir operar bem. Tipo, eu ouço muito isso. Assim, ficou mais difícil agora.
muito mais difícil. Eu costumo dizer que é o seguinte, a gente estudava numa escola que a média era 7 para passar de ano, agora subiu para 8,5. E nesse limbo, infelizmente, muita gente fica. Fica, e não só fica, mas também fica cansada disso e tá tudo bem. Eu acho que assim, eu tenho que entender que varejo e eficiência operacional, elas caminham lado a lado. Se você fala assim, eu quero ter esse negócio para manter, ninguém mais mantém negócio, né? Ou você cresce, ou você não mantém, porque o crescimento já é ali pau a pau com o teu ano passado, normalmente. Pensando em tudo que a gente falou, quais próximos passos do Grupo Nomura, pensando em tudo que você trouxe, em grandes linhas aí, quais são os teus 3 principais objetivos em 2025? 2025 eu acho que a gente tem um desafio grande, que ano passado foi o nosso melhor ano da história do Grupo Nomura. A gente teve não só top line, mas como bottom line, foi um ano muito relevante para nós. Esse ano a gente está muito positivo, acho que a gente vai fazer um grande ano, a marca Adidas está muito bem, a gente está melhorando muito na parte das vendas digitais, a gente tem Copa do Mundo aí pela frente, lançamento da Copa do Mundo, então acho que tem bastante coisa nova aí, essa moda também está... Normalmente o varejista ele sempre reclama quando o vento tá contra, né? Mas a gente tá num vento a favor. Totalmente a favor. Porque, essa febre de corrida, todo mundo correndo, o futebol nas ruas virando moda, então... Sportswear muito forte. E fora isso, o futebol nas ruas, pessoas usando camisa de futebol nas ruas. Isso é muito forte também. Tudo isso são ajudinhas aí de vento a favor, né? Então acho que a gente tem um ano muito forte, mas nós, pra parte de grupo, assim, a gente teve algumas conquistas bastante relevantes ano passado. Em 2018, a gente elegeu 3 prioridades. Uma delas era ganho de governança corporativa. Perfeito. E se lá em 2018 falasse para mim assim, vocês vão auditar o balanço de vocês, era igual eu imaginar que a gente tá indo pra Lua. de tão longe que tava, né? Então, ano passado a gente já auditou balanço, então a gente evoluiu muito em governança, acordo de acionistas, grupo econômico, então acho que essa é uma agenda que sempre está na pauta, mas a gente preencheu boa parte dessa lacuna, e agora a gente está numa fase de consolidação dessa BU, que são da parte esportiva da Adidas, pra gente, eu acredito sempre o seguinte, não diversifica antes de consolidar. Então a gente está consolidando essa parte e aí já estamos começando a rever o planejamento estratégico para avaliar uma nova BU para os próximos anos aí, que é tentar usar a nossa retaguarda, a nossa cultura para mais BUs e diluir um pouco mais e não ficar concentrado simplesmente numa marca. Vou te contar a última história de corrida, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou. Eu sou daquele tipo que quer sofisticar no primeiro momento, né? O meu time me segura. Não vai gastar tudo isso. Eu vim do mercado que é de sofisticação, então minha cabeça ela vai no perfeito. Primeiro, eu fui começar a correr, né? Comecei a correr realmente em dezembro, mas eu só ganhei agilidade, comecei em janeiro aula, tal, enfim. E aí a minha primeira prova foi há um mês atrás, 15 quilômetros da Track and Field, né? Lá do Genópolis, organizei, li tudo, sabe assim, super empolgado, fiz tudo certinho, comecei a prova, tal. O que eu fiz de erro? Assim, principiante, eu usei uma meia de algodão. O que aconteceu? Estourou uma bolha, no 10º quilômetro eu tava com bolha, e aí corri pra calejar a bolha. E de tudo que eu vi, um dos itens mais importantes era ver a meia, o tênis ok, mas assim, a meia me causou um transtorno, que até hoje tem essa bolha no meu pé, por conta de uma meia, de um detalhe mínimo, que talvez se eu tivesse começado com uma prova de 5, ou um treino já pra valer, eu já teria percebido isso, já não teria evitado, né? Então, às vezes a gente esquece da meia, do básico, para poder A analogia que eu sempre faço em relação a isso na parte de tecnologia, até isso que a gente falou hoje permeou bastante sobre isso, sobre o varejo, tecnologia, agora esse negócio da corrida. A analogia que eu faço é um videogame. Num videogame, você não começa a jogar no 5º level. Verdade. Você começa no 1º. Se você for muito bom, no máximo você pula um level. É igual a escada, né? Você pula um degrau. Você não consegue fazer a escada inteira num passo. Então, sempre que a gente quer fazer isso, vai dar uns tropeços assim. É natural. E aí o que acontece? Você não passa de level, roda de ano. E o varejo, ele tá nessa agenda hoje, né? Exatamente. Eu sempre termino o nosso podcast com uma pergunta para todos os convidados. Se fosse uma peça da Adidas, né? A gente falou bastante de Adidas hoje. Qual peça você seria e por quê? Não foi ensaiado isso. Não foi. Essa é tipo aquela pergunta, sabe, de ação final, para pegar em 3 segundos. Eu acho que eu seria uma peça da Originals, que é um segmento casual e que usa muito da história da marca.
Então é uma marca, a Adidas tem 70 anos, então tem muitas histórias para ser contadas e relançam muitas coisas. Então tem muita riqueza no museu dessa marca, né? Tem muita história para contar. O Samba é um exemplo. O Samba foi lançado lá em 1950. E ano passado teve um pico de venda, né? Esse ano ainda tá. Tá ainda um hype. Então eu acho que eu escolheria aí de repente uma camisa de futebol, assim, retrô, sabe? Sim. De repente do próprio Brasil, que a Adidas já patrocinou o Brasil. Exatamente. Mauro, muito obrigado. Pra te achar nas redes sociais... Mauro Nomura é meu nome, eu tô no LinkedIn, Instagram, compartilho bastante coisa. Obrigado pelo convite. Perfeito, obrigado. Valeu. Gente, mais um episódio do nosso podcast Varejo On. Espero que vocês tenham se inspirado também como eu, lembrar não só do básico bem feito, mas lembrar de propósito, pessoas, produto, processo, lembrar com quem sabe fazer, e nos encontramos no próximo episódio. Um beijo e até mais.